Olá galera, aqui é o Adriano Oliveira da Boston Tecnologia e esse é o nosso segundo vídeo do curso de hardware para certificação CompTIA Plus. Hoje o vídeo é mais curto, a gente vai estar aí passando apenas alguns conceitos básicos sobre tecnologia, não só de hardware, mas esses termos aí você também ouve bastante quando fala em rede de computador, programação e por aí vai. Falando nisso, convido vocês também a darem uma olhada aí nos outros vídeos do nosso canal. A gente tem uma série de treinamentos gratuitos online sobre... então tem um monte de vídeos sobre Excel, Linux, Windows Server e por aí vai. Visite aí também nosso site www.bossontreinamentos.com.br, o endereço está aí na tela para você. E você que está aí pelo YouTube, né, que está vendo a gente aí pelo nosso canal da Boston, clica aí se inscreve no nosso canal e sempre que um vídeo novo estiver sendo postado, você vai receber a informação por e-mail. Dando continuidade à nossa aulinha aí sobre conceitos básicos, vamos falar um pouquinho sobre transmissão serial e paralela. Sempre que a gente fala em transmissão serial, a gente está falando que os bits são transmitidos um após o outro. Normalmente, nesse tipo de transmissão, a gente tem um meio, um condutor entre o transmissor e o receptor. E esses dados, então, são enviados em série através desse único condutor. Nesse caso, a transmissão é medida em bits por segundo. Para citar alguns exemplos, a gente pode falar sobre rede de computador. Normalmente, quando você pega as especificações de uma placa de rede, vai estar lá 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, porque a transmissão é serial. No caso de SATA também, o HD que a gente tem no computador hoje sempre usa aquele cabinho SATA, a transmissão é serial, e o USB, que eu acho que é um dos exemplos mais fáceis aí para a gente estar reconhecendo. Sua impressora é USB, seu mouse é USB, tem muita coisa USB hoje ligada ao micro, e o tipo de transmissão usado pelo USB é a transmissão serial. Por outro lado, nós temos a transmissão paralela, onde mais de um bit é enviado por vez. Então, nesse caso, você pode imaginar que você tem várias vias para transmissão de dados, e esses dados são enviados, e vários bits podem ser enviados de uma vez só, porque você tem várias vias entre o transmissor e o receptor. Essa transmissão é medida em bytes por segundo, olha o B maiúsculo ali. Então é importante que a gente não confunda transmissão serial em paralela para a gente não ter essa diferença de bits por segundo com bytes por segundo. Um exemplo aí da transmissão paralela seria os barramentos internos, como os que transmitem informações entre memória e processador. E daí a gente consegue entender melhor o que é a tal taxa de transmissão. Então a taxa de transmissão que você tem entre dois dispositivos é medida multiplicando-se a quantidade de bits. A quantidade de bits que podem ser enviados de uma vez só pelo clock que está sendo usado nessa transmissão. E o que é o clock? É um sinal de controle que indica com que frequência os bits podem ser enviados. Frequência, por sua vez, é sempre medida em ciclos por segundo e a sua unidade é o hertz. O pessoal confunde clock com velocidade. Tem a ver, mas são coisas diferentes. O clock é um sinal de controle, então imagina que esse clock, esse sinal de controle dita quando que os bits podem ser enviados. Então quanto maior for a quantidade, quanto maior for a frequência, mais vezes os bits podem ser enviados de um lado para o outro. E aí, ele também comenta sobre atenuação e interferência eletromagnética. Sempre que uma corrente elétrica passa por um condutor, um campo eletromagnético é gerado. Isso é física, isso você estuda um pouco mais em eletrônica, mas esse é um conceito bem interessante. Esse campo eletromagnético que é gerado por uma corrente elétrica, lembrar que sempre que a gente fala assim que dois dispositivos estão se conversando, que bits e bytes estão trafegando, vai estar passando ali uma corrente elétrica, em algum momento.
essa corrente elétrica, a presença ou a falta dela, grosseiramente falando, é transformada em bits em bytes. E esse campo eletromagnético ele causa uma interferência em um condutor que seja paralelo a ele. E essa interferência atenua o sinal. Então esse é o motivo pelo qual os cabos paralelos não chegam em distâncias tão grandes quanto os cabos que transmitem sinal serial. Então, um exemplo disso, quando você trabalha com rede de computador, por exemplo, por norma, você não deve colocar na mesma calha ou no mesmo caminho cabos que transmitem energia elétrica e os cabos de dados. Justamente por causa disso que ele está falando, né? Esses cabos que transmitem energia elétrica vão criar um campo eletromagnético forte, né? Forte para o cabo de dados, que no caso estaria passando junto, e esses dados aí seriam transmitidos aí com vários erros, com mais atenuação, etc, etc. Isso a gente fala mais no treinamento de rede, mas o princípio é exatamente esse aí da atenuação. A mesma coisa quem trabalha mais tempo com... Não precisa trabalhar tanto tempo, mas há alguns anos todas as impressoras usavam aquele cabo paralelo. E esse cabo paralelo, ele nunca deixava que você colocasse a impressora muito longe do computador, né? O cabo nunca era muito grande. E essa é uma das razões, né? Você nunca pode ter um cabo paralelo ligando dois dispositivos. Pelo menos não nessa velocidade com a qual a gente está falando, né? Informática é tudo muito rápido, são muitos bits num clock bem elevado e isso causa um problema, isso torna esses dispositivos mais sensíveis a esse tipo de interferência eletromagnética. E por último, quando você tem dois dispositivos, né, um transmitindo e outro recebendo, existe um tempo para isso acontecer, né? Então, quando todos os dados são enviados, vamos supor que 8 bits sejam enviados, esses 8 bits, que são 8 zeros ou 1s, eles têm que chegar ao mesmo tempo no receptor. Como hoje em dia a gente está falando em frequências muito altas, é difícil sincronizar a transmissão de vários dados, principalmente quando a distância é um pouco maior. Então, nesse caso, a transmissão serial é mais interessante, porque você tem uma via, você vai enviar um dado de cada vez, mas o ciclo, né, a frequência sendo muito alta, não é um problema. Né? Você não tem o problema de sincronizar o transmissor com o receptor, a atenuação é menor, então, mesmo sendo um bit de cada vez, por assim dizer, a transmissão continua sendo bastante rápida num dispositivo USB. Então, a tendência hoje é isso que você está vendo aí, né? Sua impressora USB, mouse USB, teclado USB, tudo é USB. E uma das razões, e duas das razões a gente viu aí, né? Você consegue ter uma distância maior, com uma velocidade maior, sem se preocupar muito com atenuação e interferência eletromagnética. Esses são detalhes, a gente não entra muito nesses assuntos, pelo menos não nesse treinamento, mas são conceitos que é bom você ter aí em mente para as outras partes do nosso curso. Então, o que a gente viu nessas duas primeiras aulas, né? A gente viu que o bit é a menor unidade que o computador pode manipular. 1 byte equivale a 8 bits. Não confundam, tá? E a taxa de transferência, ou bitrate em inglês, né, indica a quantidade de bits que podem ser transmitidos em um dado intervalo de tempo. E que esses bits podem ser transferidos de forma serial ou paralela. Mais para frente a gente vê aí taxa de transferência entre dois dispositivos dentro do computador, taxa de transferência em rede. Pelo menos agora você já sabe do que se trata esses conceitos. A gente aborda isso vez ou outra aí ao longo do treinamento para você não esquecer. E na próxima aula a gente já começa a mostrar algumas coisas do computador. Né? Literalmente, eu sei que tem um monte de vídeo aí na internet que já faz isso. O nosso treinamento, como a gente já disse, ele é baseado nos requerimentos
da certificação da CompTIA. Então a gente, uma vez por semana, vai estar postando um vídeo sobre hardware, e a gente espera que vocês consigam tirar todas as suas dúvidas, que esses vídeos sejam bem úteis aí para vocês. Agradeço pela companhia e até semana que vem no nosso terceiro vídeo de hardware. Muito obrigado.